Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, boa noite para quem está assistindo a gente. Oi, Vera, boa noite. São 6h05 agora, a gente já vai para Brasília. Não, para São Paulo, não é para Brasília, não. Também não é para São Paulo, é para o Rio de Janeiro. Nós estamos em todos os lugares. Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre. É para o Rio de Janeiro, porque o presidente Lula esteve por lá e a Juliana Prado traz aqui um resumo das declarações e do que rolou. Oi, Ju. Direto do Rio de Janeiro, boa noite, Débora, Carol e Vera. Olha só, o presidente Lula, que esteve por aqui hoje, afirmou que o governo brasileiro deve ter amanhã essa conversa diplomática entre Brasil e Estados Unidos. A reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, será um desdobramento da conversa entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aquela conversa que aconteceu no início do mês. Ao comentar o tema durante um evento aqui no Rio, nessa quarta-feira, o Lula brincou, dizendo que ele e Trump tiveram muito mais do que uma química. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Essa fala aí sobre a tal indústria petroquímica aconteceu durante essa cerimônia em comemoração ao Dia do Professor. Aconteceu no Parque Olímpico, aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Esse evento que também marcou o lançamento do programa Mais Professores para o Brasil. O evento reuniu autoridades como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que foi vaiado e interrompido por gritos de sem anistia vindos da plateia de professores. Essa manifestação foi uma resposta direta à decisão dele de pautar na Câmara o projeto que previa a anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, projeto que foi barrado no Senado depois daquela forte pressão popular das manifestações das ruas. Logo depois, Lula fez uma crítica indireta a esse mesmo episódio, né, da votação da anistia, e afirmou que o Brasil tem hoje o pior Congresso da sua história. Hugo Mota, que estava ali na plateia, acompanhou a fala em silêncio, com uma expressão bastante séria. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? É isso, esse evento de hoje marcou também o lançamento da Carteira Nacional Docente, documento que vai identificar oficialmente professores de todo o país e garantir acesso mais facilitado a benefícios como meia entrada e descontos em serviços. Débora. Obrigada pelas informações, Juliana Prado, do Rio de Janeiro. Bem, o que foi barrado, na verdade, foi a PEC da blindagem, né? O projeto da anistia, dosimetria, está patinando ainda em discussão no Congresso. Vamos começar aqui pelas negociações comerciais com os Estados Unidos. O presidente Lula capitalizando bastante ainda sobre esse assunto, só na anedota, né, Vera? O Lula adora, né, esse tipo de evento em que a plateia é muito favorável a ele, né? É um ato com professores, então um público que já é historicamente ligado à CUT, ligado ao PT. Então, nesse tipo de palco, ele fala com muita desenvoltura. E aí ele fez isso que ele adora, que é usar as metáforas todas a seu favor. E aproveitou o gancho que o próprio Trump deu. Foi o Trump quem primeiro falou em química entre eles, no tal encontro de 29 segundos. E agora ele procurou dizer que isso foi muito maximizado na conversa que tiveram
ao telefone, que agora vai ter os seus desdobramentos mais práticos com o encontro entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira. Então, o presidente vai capitalizar ao máximo, o quanto ele puder, ele vai capitalizar em cima desse encontro. Vamos ver o que de prático vai se conseguir. Parece que caminha para os Estados Unidos flexibilizarem algumas das sanções que existem contra o Brasil, sejam elas as relativas ao tarifaço, sejam as de natureza políticas que foram impostas aos ministros do Supremo, seus familiares, as pessoas ligadas a eles e algumas outras autoridades, como o ministro da Justiça, o ministro da Saúde. Então, qualquer uma dessas coisas que saia dessa conversa vai ser muito explorada pelo presidente, vai ser muito... o bumbo vai ser batido à exaustão, porque isso mostra uma volta por cima, né? Em um tema que não foi provocado pelo governo. É quase aquele plot de novela que você acha que o roteirista deu muita canja, muita colher de chá para o personagem. Só para acabar a novela bem, porque o Lula estava lá sem fazer nada, veio o tarifaço, veio a Lei Magnitsky, a direita comemorou aquilo como uma vitória. De cara, o Lula já encarou como uma oportunidade de se dar bem, fez o discurso da soberania e da altivez, manteve firme ali que não ia ceder, que o judiciário brasileiro era independente, que o Brasil não tinha feito nada do ponto de vista comercial que justificasse a imposição de uma sanção tão dura, se manteve firme nessa posição e a volta por cima veio sem que ele precisasse ceder. Então, isso é um enredo muito poderoso para um político num evento de cunho, né, de natureza ali, política, como é um evento do Dia dos Professores. Então, nadou de braçada nisso daí. Agora a Vera ficou um climão ali com o Hugo Motta, né? Porque ele chamou o Hugo Motta para o evento e aí deu essa declaração de que é o pior congresso, baixíssimo nível e tal. Ficou aquele clima, o Hugo Motta com aquela cara assim, né, de constrangido. O Lula está se aproveitando desse bom momento, da popularidade, também para esticar a corda com o Congresso, até porque percebeu que tem, até certa medida, dividendos políticos ao estabelecer esse antagonismo, né? Exato, Carol. Foi nesse sentido que eu falei ontem, escrevi também na coluna de hoje, e o presidente está fazendo exatamente aquilo que as fontes me disseram que ele ia fazer. Esticar a corda enquanto ele puder, apostar, com base no feeling que ele tem ali de que o momento é esse, de que ele está com cacife para usar nessas jogadas, e ir em frente. Mas ele realmente aprontou uma cilada para o presidente da Câmara ao falar isso na frente dele. Primeiro, ele fala que o Hugo Motta é presidente do Congresso. Ele não é presidente do Congresso. O presidente do Congresso é o presidente do Senado, portanto, Davi Alcolumbre. Ele é presidente da Câmara, que das duas casas do Legislativo é a que está realmente com a imagem mais complicada por causa da PEC da blindagem, que levou as pessoas às ruas, como a Juliana falou. Acontece que na frente do cara, o cara já tendo sido vaiado, não foi legal. Eu imagino que o Hugo Motta não deve ter gostado. A cara dele, toda ali, a expressão corporal do presidente da Câmara é de quem está extremamente constrangido e pensando que diabos eu estou fazendo aqui, como diz a música do Radiohead. Que eu vim fazer aqui? Não é meu público, não é a galera que... Né, foi meio uma pegadinha. Então, eu imagino que ele não deva ter gostado nem um pouco disso daí, com certeza. Lula em momento Trump, né? Parece aquela tática do Trump que chama para reunião na Casa Branca e depois tem aquela puxada de tapete, né? E dá aquela esculachada, exatamente. E é até estranho ele fazer isso, porque ele está realmente querendo esticar a corda com o centrão e com a direita, mas tentando puxar o presidente da Câmara para o lado dele. Tanto que um dos movimentos que estão sendo ensaiados é tirar aliados de outros líderes do centrão e entregar para aliados do Hugo Motta numa maneira de trazê-lo para o seu time, de trazê-lo para suas pautas e para as demandas do governo. Então, fazer isso não é muito produtivo para esse tipo de intenção que ele tem.